E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou te dar algumas dicas de como estudar para a natureza, né, para o Enem 2023. Então, se você está perdido, não sabe como estudar, o que estudar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas bem legais para você aplicar nesse processo de preparação para o Enem. Lembrando que já tem vídeo novo aqui no canal, bem semelhante a esse, só que eu falo, né, como estudar para linguagens e para matemática. E para humanas também. Então, se você não viu, dá uma olhada depois, que também está muito bacana de você assistir e de você usar mesmo, né, como uma forma de estudo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação aos assuntos, né? Se você viu o vídeo de linguagens e de matemática e o de humanas também, que já está aqui no canal, eu sempre começo mostrando os assuntos que são mais cobrados, né? Porque dessa forma você já consegue estudar com estratégia e com muito mais facilidade, porque você está... Por que eu digo, né, estudando com estratégia? Porque você está estudando os assuntos que caem com mais frequência, né? A gente sabe que em natureza, que envolve a parte de biologia, de química e de física, tem muito assunto, tem muita coisa para estudar, muito detalhe, principalmente a parte de química e física. Então, quando você tem essa noção daquilo que já é mais recorrente no Enem, você está sendo muito mais estratégico, você está ganhando tempo e você está estudando com facilidade, com praticidade. Vou começar primeiro por biologia, certo? Dentre as três, vou botar aqui na tela para você tirar um print, para você passar para o papel, né, e usar nos seus estudos. Em biologia, eu acredito que entre biologia, química e física, biologia, né, entre as três, é interpretada como a mais fácil, porque é onde a gente acerta mais questões, né, a maioria dos estudantes. Então, como você pode observar, os assuntos que envolvem biologia, que eu anotei para vocês, justamente os que caem com mais frequência, são origem da vida, né? Tá em ordem. Origem da vida, ecologia, bioquímica, citologia, parasitologia, metabolismo energético, histologia, genética e biotecnologia, taxonomia sistemática, reinos biológicos, biomas e fisiologia humana. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tópicos para você estudar. E aí o ideal é que você faça como checklist, né? Estudou a origem da vida, entendeu, fez as questões, vai para o próximo assunto, que no caso seria ecologia. Mas vocês sabem que dentro de ecologia tem uma quantidade de coisas para estudar também. Então não pense que tem pouca coisa aqui não. Tem 12 assuntos, mas em cada assunto tem muitas lacunas, né? É uma árvore bem grande que vai descendo assim com várias raízes, né? Comece a estudar agora para você também não ficar muito sobrecarregado. Então esses são os assuntos de biologia, tira um print aí, tá na tela para vocês. O próximo é química, certo? Eu não sei se já saiu uma pesquisa, alguma coisa do tipo, falando se é química que é a mais difícil ou é física, mas eu acho que é física, né? Acho que numa ordem, primeiro tá biologia como a mais fácil, né? Depois química e por último física, mas eu posso estar enganado. Falando agora de química, vamos lá. Em química, calma aí. Química. Pronto, aqui. Em química a gente tem estudo da matéria, estrutura atômica, tabela periódica, funções inorgânicas, estequiometria, solubilidade, termoquímica, cinética, equilíbrio químico, equilíbrio iônico, eletroquímica, química orgânica, isomeria, reações orgânicas e química ambiental. Então em química a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tópicos para vocês estudarem. Química também está um pouco puxado, né? Mas são esses assuntos, eles se relacionam bastante no Enem, então é muito importante que você fique atento a isso também. E mais ainda nessa questão de você relacionar as disciplinas, né? Por exemplo, biologia com química. Tem assuntos, tem tópicos que se encaixam nas duas disciplinas ao mesmo tempo. Então é muito importante que você também esteja atento a isso. Já em física, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 também, como em biologia, né? E a gente tem unidades de medida, movimento e lançamentos, MRU, né? MRUV, movimento retilíneo uniforme, variado, lançamentos, dinâmica e leis de Newton, né? Primeira, segunda, equilíbrio, hidrostática, trabalho e energia, gravitação, termologia, óptica geométrica, ondas, eletrostática e eletrodinâmica. Então tá aí, tira um print também dos assuntos que caem com mais frequência em física. Bom, então a partir de agora já fica muito mais fácil da gente traçar uma estratégia
quem já tem os assuntos em mãos, né? Os assuntos que caem com mais frequência, e aí fica muito mais tranquilo da gente entender nosso processo daqui em diante. Então vamos agora para a segunda etapa. Vamos começar então primeiro por biologia. O que eu recomendo que você faça em biologia? Eu vou falar por experiência própria. Eu não sei se você já está no cursinho, se você está na escola ainda, treineiro. Então assim, depende muito do tipo de estudante que você seja, porque eu digo assim, por exemplo, se você está no cursinho presencial ou online, que você tem a condição mesmo de ter professores, ter pessoas que te auxiliam, né, você recebe materiais, fica muito mais fácil de você estudar, porque eles vão te dar um norte, vão te guiar nesse processo. Mas caso vocês estejam estudando em casa, sozinhos, né, como eu fiz no meu processo de preparação, eu recomendo que vocês vejam no YouTube, tem vários professores bem legais, muito bons mesmo, por sinal, que vão te auxiliar, que vão te orientar. Então você não vai estar desamparado, né, como eu sempre digo. Porque aqui no YouTube a gente tem, graças a Deus, essa oportunidade, né? E assim, dentre os professores que eu assistia e que eu estudava, né? Eu gosto muito do Biologia Total, eu gosto muito de Jubilô, né? Biologia Total, Kennedy também, se eu não me engano. Então, foram alguns professores mesmo que eu estudei para biologia. Mas eu não fiquei muito na teoria. Normalmente, eu via esses vídeos quando eu estava em dúvida de alguma questão. Ou então de por exemplo, eu errava uma questão envolvendo ecologia. E aí eu ia estudar ecologia, entendeu? Para ver onde foi que eu errei e não errar mais. Então, normalmente eu sempre ia primeiro para as questões, resolvia as questões. E aí, se eu não entendesse, eu ia ver aquela questão, qual era o tópico, qual era o assunto que estava dando, e ia em busca da teoria para entender de fato como resolve aquela questão e todos os fundamentos, os princípios, né, envolvendo aquela questão e o assunto que eu estava em dúvida, que eu estava sem entender, estava com dificuldade. Em química e em física também, eu acho que em relação aos professores, em química, se eu não me lembro, eu assistia muito o Química do Monstro, não sei se era isso que fala, aqui no YouTube. E em física tinha um que, eu não lembro agora, eu acho que era... Calma aí, galera, que eu vou pesquisar, porque tá na ponta da língua falar o nome do professor. Pera aí. Calma aí. Pronto, professor Boaro. Eu assistia muito o dele e o de... Tinha outros também, só que eu não me lembro qual. Enfim. Então aqui no YouTube já tem umas opções aí, algumas dicas para vocês, caso vocês estejam na dúvida de qual professor, né? Dá uma olhada. Foram esses que eu gostei, que eu assistia bastante e que me ajudou muito. Porque também, acho que não só a questão da teoria, mas a resolução de questões, eles também mostram resolução de questões do Enem e de outros vestibulares. Então foi algo que me ajudou muito também. E foram esses daí, né? Então é uma ótima dica para quem também está estudando sozinho, como estudou, né, como eu, em casa, pelo YouTube, pelos vídeos aqui da internet. Agora, como eu falei, se você já tem os professores, se você está na escola ou está no cursinho e já é mais tranquilo por esse lado, foca muito em resolver questões, né? E absorve toda a informação que o professor está te dando, está te passando, porque é muito importante, principalmente a teoria, em biologia, em química e em física. Quando você está resolvendo uma questão muito mais avançada em matemática, você percebe que em algum momento, ali na resolução da questão, a questão vai te exigir um conhecimento de matemática básica. Então, por isso que é muito importante que você também saiba, desde o início, a parte de matemática básica, porque os assuntos se relacionam. Então, isso é bem semelhante com química também. Em química, às vezes você está estudando termoquímica ou equilíbrio químico e você percebe uma relação com algo que você estudou no início. Então, é muito importante que você tenha essa linha de raciocínio e que você estude mesmo a teoria, os princípios, o fundamento, porque a partir disso vai ficar muito mais fácil de você entender as questões. Não só as questões mais fáceis, como também as mais difíceis. E é isso. Tenta absorver o máximo possível de informação, estuda mesmo, pega a primeira teoria, porque é muito importante. Claro que não é para você só ficar preso na teoria, mas eu acho que a partir de agora, tendo conhecimento dos assuntos que você tem que estudar, traça essa estratégia de dar uma maior atenção nos assuntos que são mais cobrados e estudar por videoaula, por livro, por apostila, por drive de estudo, porque você absorvendo, pegando essas teorias, vai ficar muito mais fácil de você entender a questão. Não tem sentido nenhum você tentar ir já resolvendo as questões sem saber o assunto, né? Eu falei isso, que eu pegava a questão e ia depois para a teoria, era quando eu não sabia, sabe? Quando eu estava com alguma dificuldade ali naquele assunto. Porque às vezes o assunto é muito grande. Você tem uma noção de que você acha que já sabe de tudo, mas às vezes você não sabe uns 10% daquele assunto ainda. E é justamente aquilo que vai cair na questão. Então, tenta ter uma noção geral daquele assunto, sabe? Uma visão ampla. E aí quando você for para as questões, você vai
como eu posso explicar? Você vai limitando, certo? E vai delimitando ali aqueles assuntos que caem com mais frequência. Então, por exemplo, em ecologia tem vários ramos que ligam à ecologia. Mas você viu que na questão do Enem, ele sempre está perguntando a mesma coisa, porque ele sempre tem padrão no Enem, a gente sabe disso. Então você foca mais nessa parte. Então você entende o quê? Em ecologia no Enem cai muito sobre isso. Então não é que eu não vou banalizar os outros assuntos que estão dentro de ecologia, mas eu vou dar uma maior atenção nisso aqui, porque eu sei que é um padrão que cai com muita frequência no Enem, sabe? Então isso você vai percebendo com o tempo, com experiência, com essa malícia mesmo de resolver as questões. Mas é isso, né? Eu acho que a primeira etapa é você pegar os assuntos que caem com mais frequência, e nessa segunda etapa, justamente você ter uma noção geral dos assuntos, estudar a teoria para ir para a terceira e última etapa. Bom, e a terceira e última etapa, eu acredito que seja resolver questões, como eu falei, e fazer simulados, muitos simulados, porque dessa forma você consegue ganhar experiência, né? E muito mais, como eu posso dizer, controle e domínio, né? Nessa questão de resolver as questões de natureza, porque a gente sabe que natureza, se você não tem um conhecimento muito bem fundamentado na teoria mesmo dos assuntos, você vai ficar perdido. Então tente resolver as questões, preste atenção também muito nos enunciados, naquelas frases pequenininhas das questões, porque às vezes a resposta já está ali. Isso é bem semelhante também com o que eu falei no vídeo de humanas, porque às vezes a questão está no próprio texto, é só uma questão de interpretação de texto. Então às vezes fica ligado nisso, porque eu também digo por mim mesmo, tiveram vários assuntos, várias questões que eu estava em dúvida, que eu não sabia como resolver, e só por interpretação de texto eu já fui eliminando aquelas alternativas que eu tinha certeza que estava errada, que não tinha nada a ver com o que o texto, com o que o enunciado estava pedindo. Então isso também é uma ótima dica, é uma dica estratégica, por sinal, de você aumentar a sua chance de acerto naquela questão, quando você não sabe. Então tudo isso é prática, é treino, é experiência, então você precisa fazer simulado. Separe pelo menos 1 ou 2 dias da semana para você fazer simulado, porque é muito importante você criar esse hábito de estudo, criar esse hábito, essa rotina mesmo, de produzir, de fazer simulados. Porque quando chegar o dia do Enem, você não vai estar desacostumado, não vai ser uma coisa anormal, pelo contrário, vai ser uma coisa normal. Porque se você ficou esse período todo estudando, fazendo simulado, vai ser como qualquer outro. Então, você vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais calmo com tudo isso, menos ansioso. Então, é uma dica estratégica também, é um macete e uma ótima forma de estudo, e é um estudo inteligente. Então, é basicamente isso. Pega os assuntos que caem com mais frequência, como eu falei, né? Tira o print, passa aí para uma folha de papel, para o seu caderno. Começa com a teoria, tenta ter uma noção geral, não precisa tentar, como eu posso dizer, tenta não abraçar o mundo logo de cara ali e tentar pegar todos os assuntos de uma só vez, porque isso não vai dar certo. Tem só uma noção geral mesmo de cada assunto, faz pequenos resumos, não é para fazer aquele resumo muito grande. Eu tenho um leve pé atrás com esses resumos muito grandes, eu sei que tem gente que gosta de fazer resumo bonito, sabe? Acho legal, massa, só que eu acho que isso não, pra mim pelo menos, eu digo por experiência própria, não me acrescentou em nada. Eu prefiro fazer flashcards, que é muito mais prático. Eu coloco um cartão, eu pego um cartãozinho e eu anoto as informações mais importantes daquele assunto. Então, por exemplo, na parte de biologia tem ecologia, bioquímica, citologia. Aí eu pego um flashcard, né, um cartão, coloco em cima aqui, citologia, ecologia, e eu coloco as informações mais importantes desse assunto. E aí quando eu estiver resolvendo as questões e eu esquecer de algo, eu olho o cartãozinho. É como se fosse uma pesca. E aí eu vou, lembrei, sabe? Porque isso estimula a minha memória. É um estudo ativo, não é um estudo passivo. Eu não estou ali só absorvendo informação. Eu estou tentando puxar informação da minha mente, sabe? Então isso também é uma ótima dica. E é muito legal de você estudar dessa forma. Não precisa fazer aquele resumo muito grande. Pega só as informações, os pontos-chave de cada assunto. Porque você vai ganhar tempo e você vai focar muito mais no que importa, que é em resolver questões, né? Que é nessa terceira e última etapa. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar aí nos comentários. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.